Finalmente tivemos o lançamento de Barbie e Oppenheimer, e os dois filmes arrecadaram acima do esperado. O meme do Barbenheimer acabou se tornando um fenômeno de bilheteria imenso. Os dois longas juntos arrecadaram mais de 500 milhões de dólares ao redor do mundo. Em termos de receita, este é o quarto maior fim de semana de todos os tempos e o maior desde Vingadores Ultimato. Nos Estados Unidos, junto com o sucesso de Sound of Freedom e o segundo fim de semana de Missão Impossível, este se tornou a quarta vez na história que o fim de semana de bilheteria nos Estados Unidos passou de 300 milhões de dólares de arrecadação. Neste vídeo eu vou falar dos sucessos de Barbie, Oppenheimer e Sound of Freedom, e como este fim de semana foi um fracasso para Missão Impossível, e como este fim de semana sozinho pode ter mudado alguns dos rumos da indústria do cinema para os próximos anos. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. Este fim de semana foi histórico para o cinema, contando com a continuidade do sucesso de Sound of Freedom, que só foi lançado nos Estados Unidos até aqui, o segundo fim de semana de Missão Impossível, e as grandes estreias de Barbie e Oppenheimer. Este fim de semana contou com uma bilheteria muito alta. Barbie e Oppenheimer arrecadando juntos mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo, 235 milhões apenas nos Estados Unidos. Nunca antes na história de Hollywood, dois filmes estrearam com mais de 100 milhões e outro com mais de 50 milhões nas bilheterias americanas. Barbie conta com uma abertura doméstica de mais de 155 milhões, com 182 milhões no exterior, enquanto Oppenheimer faturou mais de 80 milhões no mercado interno e outros 93 no exterior. Em termos de receita, este é o quarto maior fim de semana de todos os tempos e o maior desde Vingadores Ultimato. Gostando ou não, este fim de semana tem potencial para mudar alguns dos rumos do cinema. Barbie e Oppenheimer são filmes originais e estava cada vez mais raro termos filmes que não fazem parte de uma franquia já consolidada no cinema conseguindo altas bilheterias. Por outro lado, temos um filme independente, Sound of Freedom, em seu terceiro fim de semana rivalizando nas bilheterias dos Estados Unidos com Missão Impossível. O filme de Jim Caviezel, baseado em uma história real, fez mais bilheteria no terceiro fim de semana do que no primeiro, sendo muito favorecido pelo boca a boca positivo. Por outro lado, Missão Impossível de Tom Cruise, após uma ótima primeira semana, caiu muito nas bilheterias, mesmo ainda estando em muitas salas de cinema. Mas antes que eu fale mais sobre esses filmes e sobre como eles devem influenciar Hollywood nos próximos anos, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Trago novos conteúdos toda semana, e já falei especificamente sobre os lançamentos de Oppenheimer e Sound of Freedom. Vou deixar os links no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Como eu falei anteriormente, este fim de semana tem potencial para mudar os rumos do cinema. Vale destacar que um filme tem que fazer cerca de 2,5 vezes o seu orçamento para começar a ser lucrativo, às vezes tendo que chegar a 3 vezes, dependendo dos impostos e custos de marketing. Ou seja, um longa de 200 milhões precisa fazer mais de 500, às vezes 600 milhões para começar a lucrar. Abaixo disso, o filme tem apenas prejuízo. E eu vou fazer uma análise de 4 filmes principais deste período: Barbie, Oppenheimer, Missão Impossível e Sound of Freedom. Começando com Barbie, gostando ou não, o filme se tornou um fenômeno, custando 145 milhões de dólares para ser feito. Em apenas um fim de semana, o filme conseguiu mais que dobrar o seu orçamento, alcançando 337 milhões em todo o mundo. Os números podem ser alterados de um dia para o outro, não é fácil calcular o total de bilheteria e ingressos arrecadados em todo o mundo, mas até aqui Barbie foi a maior abertura americana de 2023, superando Super Mario. E o longa teve o maior número de vendas antecipadas da história da Warner, com quase 50 milhões de dólares. É um grande fenômeno, conseguindo ultrapassar o sucesso anterior de 2023, que foi Super Mario. Mas o filme vai enfrentar mais concorrência durante este período do ano, e temos que ver a sua queda na segunda semana para ter noção de quanto este filme vai ser um sucesso a longo prazo. Do lado de Oppenheimer, tivemos outra abertura que superou as expectativas. Até aqui o longa de Christopher Nolan somou 174 milhões de dólares contra um orçamento de 100 milhões. Pelo alto investimento em marketing e como Nolan pega uma fatia da bilheteria, este filme provavelmente tem seu ponto de equilíbrio financeiro na casa dos 300 milhões, algo que deve facilmente ser alcançado após esta grande estreia. Oppenheimer era quase que a última chance para filmes históricos.
Todos os lançamentos anteriores deste tipo de filme foram fracassos nas bilheterias, mas Nolan conseguiu provar que ainda existe espaço para grandes histórias no cinema atual, e o longa conseguiu esse sucesso mesmo tendo classificação indicativa R nos Estados Unidos, ou seja, menores de 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável para ver o filme. Já do lado de Missão Impossível, o longa acabou sendo mais prejudicado com a data de lançamento. Após uma grande estreia, o longa de Tom Cruise perdeu as salas IMAX, que são mais caras e dão mais bilheteria para Oppenheimer. E isso foi importante para a queda. De um fim de semana para o outro, o filme caiu cerca de 65% nos Estados Unidos. O filme estava em mais salas que Oppenheimer na América do Norte, mas o longa sucumbiu neste fim de semana, onde não se ouviu mais falar do filme, com o marketing de Barbie e Oppenheimer tomando cinemas. O longa vai bem no resto do mundo, onde arrecadou 252 milhões contra os 118 nos Estados Unidos, totalizando 370 até aqui. Mas o ponto fraco do filme está em seu custo, que gira próximo dos 300 milhões, fora publicidade. Ou seja, o filme precisa ter uma bilheteria altíssima para se pagar, próximo de 800 a 900 milhões. Do outro lado, em outra realidade, temos Sound of Freedom. O longa foi lançado só nos Estados Unidos até aqui, e do último dia 4 de julho até o dia 23, arrecadou mais de 124 milhões de dólares, e neste seu terceiro fim de semana, competiu na bilheteria americana com Missão Impossível, com algumas fontes dizendo que ficou em terceiro e outras em quarto, mas de uma forma ou de outra, os números ficaram próximos. Este filme teve custo de 14 milhões e faturou várias vezes seu orçamento, mesmo com lançamento limitado apenas aos Estados Unidos, com números próximos na América do Norte de um grande lançamento da Pixar e Disney, que foi Elementos, podendo passar este filme nas próximas semanas. Ou seja, temos 4 casos distintos. Barbie tinha uma condição parecida com a de Mario, era uma franquia mundialmente conhecida, mas sem histórico no cinema, e conseguiu números superiores a Super Mario. As grandes bilheterias estavam restritas a filmes de heróis e sequências, e estes filmes vieram provar que existe espaço para novas histórias no cinema. Já Oppenheimer teve um orçamento limitado, frente a outros exemplos, com 100 milhões. É um filme histórico, biográfico, sobre um físico. Tinha muito para dar errado, como todos os lançamentos de filmes históricos anteriores, mas unindo um grande diretor, um grande elenco e uma produção incrível, este longa é impressionante e conseguiu superar todas as expectativas, possivelmente abrindo caminho para novos filmes como ele nos cinemas. Já a Missão Impossível teve um bom início, mas caiu muito com uma grande concorrência, e o longa, assim como o último Indiana Jones, abre um caminho para se discutir os custos, pois um filme custar 300 milhões de dólares quase impossibilita um lucro com a bilheteria. Mas vale ressaltar que muito do alto orçamento se deve pela pandemia, onde o longa teve que ser paralisado por diversas vezes, e isso aumentou muito os custos. E Sound of Freedom prova mais uma vez que existe um mercado para histórias diferentes e que atendem um público específico, que muitas vezes está sendo deixado de lado pelos grandes estúdios, e abre a possibilidade de outras companhias independentes lançarem longas como este. Por fim, deixe a sua opinião sobre estes últimos lançamentos no cinema, se já foi ver algum deles no cinema e se concorda que podem influenciar novas produções em um futuro próximo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Deixe também sugestões de conteúdos para serem falados aqui. Até o próximo vídeo.